Boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Como é bom estarmos aqui para mais uma vez aprendermos a palavra de Deus. Durante essa semana nós temos aprendido histórias fabulosas, né? Histórias que nos ajudam a crescer, a nos tornar aí cada vez pessoas melhores. E nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 3, a partir do verso 1. Uma pretinha. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, mais uma vez, nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos que o Senhor seja o nosso professor. Ao longo desse dia, nós temos estudado a Tua Palavra, nós temos aprendido lições muito importantes do sacrifício que o Senhor fez por nós. Por isso, Senhor, mais uma vez, nós queremos que o Senhor seja o nosso professor. Suas bênçãos nós suplicamos por Jesus. Amém. Durante essa semana, nós estudamos sobre vários personagens. Dentre esses personagens, nós aprendemos um pouco sobre lições da história de Judas. Nós aprendemos lições sobre o Anás e seu genro. Nós ouvimos sobre Pilatos. E ontem nós estudamos sobre quem? Quantos lembram? Simão o Cirineu, né? Simão Cirineu. E hoje nós iremos aprender um pouco sobre a história de Nicodemos. E a história de Nicodemos está registrada no capítulo 3 do livro de João. E ela diz o seguinte, João, a partir do capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: Senhor, pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E o verso 5 diz: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Alguns versos para frente, a conversa então se intensifica. E lá no verso 10 diz: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu e ninguém, a não ser aquele que lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E queridos, a história de Nicodemos é uma história muito, mas muito interessante, porque revela o amor de Deus pelo ser humano de uma maneira tão intensa, mas revela que também, às vezes, é necessário nós fazermos mudança em nossa vida. Nicodemos, ele era um representante, vamos dizer que ele era um líder religioso, alguém que conhecia muito bem a palavra de Deus. Na época de Jesus não existia um Novo Testamento como nós temos hoje. Existia apenas o Antigo Testamento. E os judeus tinham a famosa Torá. A Torá eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Eram os 5 primeiros, também conhecidos como os livros da lei. E os judeus, eles conheciam muito bem a Torá. Eles sabiam, eles analisavam, eles conheciam praticamente tudo. E Nicodemos era também uma dessas pessoas. Ele tinha um conhecimento bem a fundo, só que o seu coração não se contentava com o mundo que ele vivia, não se contentava com os ensinos que ele havia aprendido, porque parecia que não fazia muito sentido. E Nicodemos então se encontra com Jesus. Quem era então Nicodemos? No livro de João, capítulo 2, verso 23, fala certa vez que Jesus esteve em uma região e lá Jesus realizou vários sinais, vários milagres. Provavelmente, então, eles têm ouvido Jesus pela primeira vez, visto Jesus pela primeira vez. E aquela foi uma cena maravilhosa que não saiu da mente e do coração de Nicodemos.
Outro ponto, aqui nós encontramos que a história de Nicodemos só é encontrada no livro de João. Em nenhum outro texto bíblico é mencionado sobre isso, apenas no livro de João. Existem vários pontos muito importantes da vida de Nicodemos. Por exemplo, Nicodemos era mestre em Israel. Seu nome significava vitória do povo ou líder do povo. O nome de Nicodemos tinha um significado muito importante. O nome dele tinha um significado, mas às vezes, assim como os líderes, muitos líderes no nosso tempo, algumas pessoas acham, não vê muito significado no que fazem. E agora, certa vez, a palavra de Deus diz que Nicodemos então marca o encontro com Jesus. Mas esse encontro não foi no meio da multidão. Esse encontro não foi com pessoas testemunhando. Era apenas ele e Jesus. Apenas os dois. E diz que, no texto que você leu, diz que na madrugada, na calada da noite, ele foi ter o encontro com Jesus. Sabe, muitas pessoas querem se encontrar com Jesus. Acreditam no seu poder, acreditam que ele pode transformar, acredita que ele é o Messias verdadeiro, acredita que ele é o Filho de Deus, mas às vezes tem dúvidas, às vezes não quer se expor, assim como Nicodemos também não queria. E agora, quando ele chega diante de Jesus, então não enrola, a conversa de Jesus foi muito direta. Jesus então fala para ele: olha, você precisa nascer de novo. E aquilo foi muito intrigante, enigmático, porque ele não conseguia entender o que Jesus estava falando. A conversa dele, de Jesus, foi muito estranha. Ele estava falando de uma coisa e Jesus vai falar de outra. Primeiro ele fala: Senhor, eu acredito, eu sei que o Senhor é mestre em Israel, o Senhor fez muitos milagres, o Senhor faz coisas maravilhosas, porque você faz algo que somente pelo Espírito de Deus é capaz que faça. E Jesus sabia do coração dele, sabia do íntimo dele, e fala: olha, isso não faz muito sentido se você não nascer novamente. Quando eu olho para essa situação, eu fico imaginando uma pessoa que tem medo de se expor. Quer ver um exemplo? Eu lembro que alguns anos atrás tinha uma pessoa que ele queria muito um emprego e ele tinha vergonha de ir lá e pedir um emprego para as pessoas, para os donos da empresa, porque os colegas dele trabalhavam, conhecia a vida dele, sabia quem ele era, e ele acreditava, a mente dele pensava o seguinte: olha, se eu for e pedir um emprego desses, o que os meus amigos irão pensar de mim? Porque aquele homem, ele vinha de uma família abastada. Só que ele estava vivendo um período difícil. Ele não queria perder a sua pose diante da sociedade. Então, o que ele pensava? Rapaz, se eu for no meio de todo mundo pedir emprego, eu vou me rebaixar. Então, eu vou chamar ele sozinho em um canto, então vou pedir um emprego. Assim vai minimizar o efeito dessa conversa. E foi exatamente isso que passa agora na mente de Nicodemos. E o interessante é que marca o encontro com o Rabi, com Jesus, em um local afastado, onde ninguém estava vendo, onde as pessoas não conseguiam ver, onde os outros líderes, quem sabe as pessoas que conheciam ele, não poderiam questionar, não poderiam falar mais nada. Jesus o recebe, queridos, com um sorriso. Imagina a situação. Imagina agora aquela reação de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele era onipotente, onipresente e onisciente. O que isso significa? Isso diz que Deus conhece, Jesus conhece o passado, o presente, o futuro. Isso quer dizer que ele sonda, sabia o que estava dentro do coração daquele homem. E o interessante é que a história diz que quando Jesus agora o recebe, ele recebe como? Com um sorriso alegre. Jesus estava feliz. Jesus poderia muito bem ter falado: epa, eu sei o que você está fazendo, eu sei que você está tentando se esconder, eu sei que você não quer se expor. Mas ao invés de falar isso, Jesus simplesmente o recebe com alegria. E sabe, querido amigo, eu também não sei como tem passado a vida de vocês. Eu não sei os desafios que você enfrenta, não sei os problemas que tem passado, mas de uma coisa eu tenho certeza: este lugar aqui
vai receber você sempre com alegria, de portas abertas. Independente dos problemas que você enfrenta na vida, independente das coisas que tenham ocorrido, há um Deus que sempre se preocupa com a gente e que em todos os momentos estará alegre e feliz ao recebê-lo. E a mesma coisa que aconteceu. Outro ponto da história que nos chama a atenção, o diálogo. Quando agora Nicodemos vai conversar com Jesus, pega e fala o seguinte: olha, você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Como que a gente consegue entender isso? Como que a gente consegue entender essa questão de nascer novamente? Nós conhecemos o nascimento natural, não é? Mas a palavra de Deus nos apresenta um novo nascimento. E esse novo nascimento também foi dado exemplo pelo próprio Cristo. Quando nós vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 3, lá no finalzinho do capítulo 3, Jesus diz que ele foi para onde? Quando ele completa então seus 30 anos, ele então vai para o Jordão. E o seu primo, que era João o Batista, nós conhecemos como João Batista, ele vai até João Batista. E aí, então ele chega em João Batista e fala o seguinte: olha, eu preciso que você me batize. Eu quero que você me batize. E João fala o seguinte: olha, não, eu não posso fazer isso. É você que tem que me batizar. É você que tem que fazer isso comigo, porque eu sou pecador e você não tem pecado. E ele fala o seguinte: olha, importa que seja feita a vontade do Pai. Deixa por enquanto, me batiza. E ali Jesus foi batizado por João Batista. Só que a palavra de Deus diz que Jesus não cometeu nenhum pecado. Então por que Jesus fez isso? Para nos dar o exemplo. E esse novo nascimento que ele estava apresentando agora para Nicodemos era o batismo. Ele fala para Nicodemos: olha, você precisa nascer novamente, reviver aquilo que o pecado matou na raça humana. E quando eu olho para cá, queridos, nós temos que voltar lá no Jardim do Éden para nós entender. Quando Adão e Eva foram criados, perfeito. Adão e Eva não tinham duas naturezas. Adão e Eva só tinham uma natureza. Era a natureza perfeita. Adão e Eva não conheciam o pecado. Adão e Eva não sabiam o que era sofrimento. Adão e Eva não sabiam o que era dor. E Deus então fala para Adão: olha, de toda a fruta que tem no meu jardim, vocês podem comer livremente, porém do fruto do conhecimento, vocês não devem comer, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês irão morrer. E Adão e Eva vão e desobedecem à ordem de Deus. Quando Adão peca, Adão então passa a ter duas naturezas. Uma dessas naturezas é a natureza pecaminosa, a natureza do pecado. Os filhos de Adão já nasceram na natureza pecaminosa. E então nasceu uma nova natureza também, que era a natureza de Cristo. Adão, ele tinha tanto a decisão de escolher o que era certo, como de escolher o que é errado. E agora, quando Cristo estava falando com Nicodemos, ele está falando o seguinte: olha, você se acostumou com as coisas desse mundo, você precisa renascer, você precisa nascer novamente, porque esse mundo está contaminado pelo pecado, e você precisa ser uma nova criatura, e para sermos uma nova criatura, é necessário você ser o quê? Transformado. E o batismo foi um dos meios em que Jesus utilizou para que as pessoas pudessem ter um reencontro com Ele. Deixa eu explicar uma coisa para você, para que não haja dúvida a respeito sobre isso. Antes do batismo, os judeus utilizavam um outro ritual, e era o ritual da circuncisão. Todo aquele que não fosse circuncidado, ele não podia fazer parte do povo de Deus. Só podia fazer parte do povo de Deus se fosse circuncidado. E na Bíblia nós encontramos pessoas que não eram hebreus e foram circuncidados. Então qualquer nação, qualquer pessoa que quisesse fazer parte do povo de Deus, ele tinha que ser circuncidado. Isso é, os homens precisavam, porque as mulheres não precisavam, era apenas os homens. E Jesus agora estabelece um novo ministério. Jesus agora ensina uma nova regra. Fala o seguinte: olha, existe uma polêmica muito grande, então eu vou tirar isso daqui
Isso aqui já teve o seu papel e agora eu vou criar um novo método para que as pessoas possam vir até mim. E o batismo, ele tem um grande significado. Quando nós descemos as águas batismais, que nós deitamos na água, quer dizer que a minha vida velha vai morrer, vai se acabar, e eu vou nascer novamente. Eu vou ser uma nova criatura, eu vou ser uma nova pessoa, renovada, sem pecados naquele momento. Jesus agora vai apagar todos os meus pecados. Só que o incrível dessa história é que Nicodemos não conseguia entender o que Jesus estava falando. Nicodemos não conseguia ver. Por mais que ele tentasse, Nicodemos não conseguia ver. Alguns anos atrás eu lembro conversando com meu pai e ele falava o seguinte: Anderson, meu filho, por anos eu não conseguia entender o significado do batismo. Por anos eu falava que não era necessário, que eu não precisava, porque eu já havia sido batizado quando eu era bebezinho. E a primeira coisa é: para que serve o batismo? Quem pode ser batizado? Quem que pode descer as águas batismais? A palavra de Deus diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crê será condenado. Mas quem que pode ser batizado? A palavra de Deus diz que o batismo é para a remissão de pecados. Então quer dizer que para eu ser remido dos meus pecados, primeiro eu tenho que ter a consciência de que eu pequei. Eu preciso saber, entender a profundidade do pecado, saber se o pecado ele é mal ou não para a minha vida, eu ter a consciência disso. E agora Jesus conversando com Nicodemos, que era um homem velho já, ele não conseguia entender, assim como muitas pessoas hoje também não conseguem entender. E a história continua. A história diz que Jesus falando para ele, dizendo o seguinte: o acesso ao reino exige um nascimento sobrenatural, o qual o batismo literal é apenas um simbolismo. Não quer dizer que a água que está ali ela tem poder, não, é uma água normal. Mas o simbolismo, ele representa algo muito grande. Hoje eu estava visitando vocês, né? Nós estávamos lá falando sobre o casamento. Lembra que nós estávamos falando sobre o casamento? O batismo, ele é algo tão incrível porque ele representa também o nosso casamento com Cristo. Quando nós nos batizamos, nós fazemos uma profissão de fé. O que é isso? Eu declaro tanto para a comunidade, para as pessoas, que a partir daquele momento eu estarei aceitando a Cristo como meu Salvador, como também farei um voto com Deus. Olha que incrível! Tem um significado que vai muito mais além, não é apenas descer, tomar um banho, não. É algo que pode mudar. E a palavra de Deus diz que sem o batismo, que se eu não receber isso, fica quase impossível chegar ao céu. Porque quando eu não aceito, quer dizer que eu não estou aceitando o sacrifício de Deus na minha vida, o sacrifício de Jesus, o que Ele fez. O interessante é que essa conversa que Nicodemos teve com Jesus, depois de 3 anos depois, Nicodemos vê quem? Jesus sendo levantado. Nicodemos agora vê Jesus lá na cruz, de braços abertos. E lembra o texto que nós lemos, capítulo 3, o verso 14? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Quando Nicodemos então olha e vê Jesus levantado, de braços estendidos, Nicodemos então fala: rapaz, agora eu entendi o que Jesus estava falando. Eu entendi que eu preciso mudar. Eu entendi que agora eu preciso mudar de vida, que eu preciso ser uma pessoa diferente. Eu preciso declarar para o mundo inteiro então. E quando nós vamos para os evangelhos, nós vemos que Nicodemos então muda a sua postura diante daquela situação. Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, vão lá e pedem Pilatos o corpo de Jesus. Eles vão lá e falam: olha, nós precisamos do corpo de Jesus. E mesmo procura meios para que Jesus fosse sepultado. E vai muito mais além. Por causa da sua decisão, a palavra de Deus diz que então Nicodemos é batizado por Pedro e os outros apóstolos.
Por causa da sua decisão, ele começa então a ser perseguido, ele é afastado do sinédrio e depois ele é expulso. Ele teve que fugir, teve que ir embora por causa da decisão que ele havia tomado. Queridos, a decisão dele. O sinédrio acusa Jesus de transgredir a lei, mas Nicodemos vai lá e defende Jesus. Enquanto agora as pessoas estavam acusando, Nicodemos tinha outra postura. Agora Nicodemos estava junto à cruz. Nicodemos agora aparece também no sepultamento de Cristo. Só que Nicodemos agora não podia mais ver o rosto amigável de Jesus. Nicodemos agora não poderia mais conversar pessoalmente com Jesus. Nicodemos agora não tinha mais o privilégio. O interessante é que Nicodemos ele perdeu a oportunidade que muitas pessoas perderam enquanto Cristo estava vivo aqui nessa terra. Talvez aquilo tenha remoído a sua vida inteira, mas ele teve o propósito, ele teve a oportunidade de ouvir o que Jesus falou, de nascer novamente. Queridos, quando eu olho para cá, eu fico imaginando a cena. Depois de vários anos tentando entender o que Jesus falou, agora Nicodemos, ele desce as águas batismais. João e Pedro agora têm o privilégio de poder batizar aquele homem. Queridos, ao longo da nossa vida, nós conheceremos pessoas que estarão postergando, jogando para frente, para depois, quem sabe para 1 ano, 2 anos. Jesus, certa vez, conversando com algumas pessoas e falava assim para elas: olha, venha e siga-me. E as pessoas falavam o seguinte: Senhor, primeiro eu preciso resolver os meus problemas. Não, Senhor, primeiro eu vou ter que sepultar o meu morto. Não, Senhor, primeiro eu vou ter que me casar, porque eu preciso me casar. E Jesus pega e fala o seguinte: olha, qualquer um que fizer tudo isso daí, que amar o seu esposo, a sua esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Qualquer um que amar o mundo mais do que a mim, não é digno de mim. Qualquer um que fizer isso ou aquilo e colocar em primeiro lugar, a não ser a mim, não é digno de mim. Queridos, nós precisamos entender hoje que a salvação é neste momento, que a salvação é no momento em que nós tomamos a nossa decisão em Cristo, que a salvação é no momento em que nós nos decidimos e falamos: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, eu preciso da Sua transformação em mim. Nicodemos é um exemplo claro, mas queridos, nós não temos tempo para perdermos, queridos. Nós não temos tempo para jogarmos para frente. Nós não temos tempo mais para perdermos pensando se daqui 1 ano, daqui 1 mês, eu preciso me decidir, é hoje. A palavra de Deus fala: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Nicodemos revela uma grande experiência. Nicodemos nos mostra que hoje é o tempo de salvação e que a partir do momento em que eu aceito a Cristo como meu Salvador pessoal, a minha vida é transformada e que eu sou uma nova criatura. Sabe, nesse momento nós iremos ouvir uma mensagem muito especial. E quando essa mensagem estiver tocando, eu queria que você então meditasse, pensasse. Eu acredito que todos que estão aqui, de alguma forma, amam Jesus, sim ou não? De alguma forma nós amamos a Cristo, sim ou não? Nós queremos morar no céu, sim ou não? E um dos primeiros requisitos para morar no céu qual é? Primeiro nós precisamos crer. E isso já está acontecendo na nossa vida porque nós só vemos aqui, porque nós acreditamos. Nós só damos esse passo porque nós acreditamos. Nós só estamos aqui porque nós acreditamos que Jesus pode fazer essa transformação em nossa vida. E o segundo passo é entregarmos a vida a Ele através do batismo. Sabe, querido, será que nesse momento há alguém, eu não falo hoje, nesse momento, mas que quer se preparar para um dia se encontrar com Jesus quando Ele voltar? E se preparar para daqui a algum tempo, assim como a maioria daqui já desceram as águas batismais, também estarem se preparando para isso? Se você tiver, nós vamos estar orando por você. E eu queria que você visse à frente, nós vamos estar orando.
Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim. Sabe, essa decisão ela é pessoal. Mas aqui existem pessoas que estão também dispostas. Fale nesse momento para Deus: Senhor, eu quero dar o meu passo, eu quero que o Senhor me ajude. Pode vir, não tenha medo. Amém. Acompanha. Te faz o que eu sou, que faz que outra vez e sentir teu coração pulsando junto ao que morra o meu eu. Reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar ouvir, toda vez que eu servir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, eu sigo a Jesus, sou todo seu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, te faz o que eu sou, e faz que outra vez e sentir teu coração pulsando junto ao meu, e morra o meu eu. Reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar a ti e que morreu meu eu. E reviva Cristo em mim. Amém? Sabe, queridos, a maior decisão e a melhor decisão que nós podemos fazer na vida é quando nós nos decidimos ao lado de Cristo. Mas sabe, às vezes essa decisão ela não é fácil, porque envolve abandonarmos muitas coisas em nossa vida. Quem sabe deixar algo que nós gostamos, algo que as pessoas podem nos oferecer e que venha nos atrapalhar, mas eu falo com certeza, isso dá resultado no futuro. Quando eu vejo famílias se entregando por completo, quando eu vejo pessoas falando sim para o Senhor, isso me dá uma esperança maior ainda, porque eu sei que Cristo está voltando,
Porque uma das promessas dele é que o evangelho fosse pregado a todo mundo para testemunhar a todas as nações, então ele voltaria. Então, quando pessoas se decidem por Jesus, quando pessoas se entregam a ele, então eu fico mais animado ainda e falo, Senhor, obrigado, volta, Senhor, para nos buscar. Mas, queridos, agora vocês vão ter uma jornada. A partir desse momento, vocês vão trilhar um caminho que talvez vocês nunca trilharam. E às vezes vocês vão ter momentos na vida que vão pensar em desistir. Vão ficar cansados, fadigados. Quem sabe vão ouvir coisas que vocês jamais pensariam. Satanás fará de tudo para derrubá-los. Mas tenha certeza de uma coisa. A promessa da volta de Jesus, a promessa da vinda dele, é algo que jamais deve afastar da nossa mente, deve sair do nosso coração. E o que eu falo mais, se hoje Deus o livre acontecer, mas de alguém perder a vida aqui, que essa igreja e que Deus esteja vendo que a decisão vocês já tomaram, e que a partir desse momento vocês também já são bem-vindos no nosso meio, vocês já fazem parte da família, e que Deus possa abençoá-los. Nesse momento eu gostaria de orar por vocês, mas também pela igreja, por todos nós. E eu queria que nesse momento você pensasse assim, Senhor, me ajuda nessa nova jornada, porque não vai ser fácil, mas que Deus esteja trabalhando, não apenas no meu, mas no coração de vocês também. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque durante essa semana nós estudamos a Tua Palavra. Ao longo dessa semana nós descobrimos que um Deus desceu do céu, se fez homem e veio habitar conosco. Ele deu a vida para que criaturas como eu pudessem ter a oportunidade de encontrar a salvação. Pai, nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós precisamos mudar bastante. Mas aqui se encontra, Pai, 3 almas que querem se preparar para um dia descerem as águas batismais. Mas que nesse momento, Pai, o Senhor aceite como filhos teus. Que o Senhor possa estar trabalhando no coração deles. Para que quando essa grande festa acontecer, nós possamos estar todos reunidos. E que lá no céu seja uma festa grandiosa. Muito obrigado, Pai, porque durante a semana o Senhor nos conduziu e trouxe pessoas maravilhosas para prestigiar, para conhecer um pouco mais de Ti. Obrigado por tudo, Senhor. Nos dê a Tua paz e a Tua companhia. Fica conosco, Senhor, nós suplicamos por Jesus. Sabe, que Deus possa abençoá-los, viu? Que Deus possa conduzi-los. E a igreja ajudem, incentive, amparem. Esses aqui, ó, olhe no rosto deles, são todos seus irmãos. Vocês precisam ajudar eles também, tá? São nossos irmãos na fé. Vamos se preparar um passinho no tempo deles, mas que Deus possa ser louvado.